Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre rendimento e investimentos. Vocês sabem todos os tipos de investimentos que existem? Conhecem muitos deles? Vamos conversar um pouquinho a respeito deles. Nosso objetivo vai ser conhecer os rendimentos de alguns tipos de investimento que existem. Diferenciar o que é investimento e o que não é, que algumas coisas a gente acha que é investimento, mas não é. Calcular o rendimento de alguns tipos de investimento. Esse vai ser os nossos objetivos. Arcuri diz no livro dele Me Poupa o seguinte: a regra é clara. Se o seu dinheiro trabalhou para você, é investimento. Se ele trabalhou para o banco, não é investimento. Um pensamento bastante claro do que é investimento, uma regrinha que ela criou ali, que é para a gente ter uma ideia do que é investimento ou não. Analise algumas alternativas, mas aquela que você acha que é investimento. Dá uma olhadinha aqui nesses aqui que eu citei aqui. Qual que vocês acham que é investimento? Vamos lá? Título de capitalização. Todo mundo sabe o que é? Será que é investimento ou será que não é? Anota e depois no final do vídeo você vai conferir. Poupança. Você sabe a poupança é investimento ou não é? LCI e LCA. Será que vocês sabem primeiro o que é LCI e LCA? Se não, marca um risquinho, depois a gente confere. Consórcio, o que vocês acham? Financiamento, Tesouro Direto, CDB, ações de empresas. Vocês marcaram, no final vocês vão conferir se é ou não é. Vamos conversar um pouquinho sobre título de capitalização. Vocês sabem o que é? Bem, vocês têm, por exemplo, na televisão, a gente está há décadas ouvindo, né? O Homem da Risada, que a gente conhece há décadas ali, oferecendo, por exemplo, a telecena. É um título de capitalização, mas ele não é investimento. Por quê? Porque apenas uma parte dele vai ter um retorno, né? Por exemplo, após 50% do valor pago, eu posso ter um rendimento baixo depois de um ano. Então, nós não podemos considerá-lo um investimento, porque 50% você está, entre aspas, perdendo caso você não ganhe o sorteio. Isso acontece também, os bancos oferecem, outras modalidades, outras instituições também oferecem esse tipo de situação aqui, né? Bem, agora a poupança. A poupança a gente pode considerar o investimento e talvez o investimento mais fácil e a porta de entrada para qualquer investidor. Só que nos últimos anos, a poupança tem sofrido com as taxas que ela está pagando, que em alguns anos está dando menos do que a inflação. Por exemplo, aqui, ó, R$100 se depositou em janeiro de 2022. Considerando um rendimento de 0,5% ao mês, porque a taxa Selic está de 12,5%, maior que 8,5%, então ela recebe 0,5% ao mês. Eu fazendo a conta no montante ali em 5 meses, eu encontrei que deu um montante de R$ 102,52, ou seja, em 5 meses eu tive um rendimento de 2,52%. Que nesse caso foi menor que a própria inflação daquele período. Mas é um tipo de investimento extremamente seguro e garantido. LCI e LCA, talvez alguns nunca tenham ouvido falar a respeito dele. LCI é letra de crédito imobiliário e LCA, letra de crédito do agronegócio. São modalidades de investimento que não cobram imposto de renda sobre a rentabilidade, uma grande vantagem. Na LCI, você empresta dinheiro para o banco, que por sua vez vai emprestar esse dinheiro para o setor imobiliário. A LCA, você empresta para o banco, para ele emprestar para o agronegócio. O rendimento em 2022 está em torno de 12% ao ano. Mas vale lembrar que esse tipo de investimento é atrelado a outras taxas. Então é importante consultar o rendimento antes de investir. Tem épocas que eles são mais interessantes, épocas que são menos, então você tem que fazer um comparativo. O consórcio, muita gente acredita que é um investimento, mas na verdade ele é uma forma de financiamento, que você vai ter taxas de administração, muitas vezes taxas altíssimas de administração, e consequentemente você vai ter sim
um pagamento de um valor diferente do que você vai estar recebendo, né? Que na verdade você tem ali um grupo de pessoas, vamos supor um grupo de 30 pessoas, que se juntam no objetivo de cada mês uma delas seja contemplada com uma quantidade em dinheiro. Para isso, todas elas depositam R$1.000 numa conta, né? Após todos terem depositado, é feito um sorteio onde a pessoa sorteada leva todo o dinheiro do mês. O problema é que para gerenciar o grupo e fazer esses sorteios, as administradoras cobram uma taxa de administração que pode chegar até 17% do período. Então, valor bastante alto, não é verdade? Já o financiamento é aquele financiamento que a gente pode fazer da nossa casa própria, de um carro, e que, nesse caso, ele não é investimento, né, gente? Não é investimento, porque isso está gerando custos para você. Quando que vai ser uma casa própria, vai ser investimento? Se eu gerar um aluguel, por exemplo, para mim, eu compro a casa, alugo ela e ela vai estar me gerando um aluguel. Daí, nesse caso, ela é um investimento. Agora, se eu compro para eu ter essa casa, ela vai estar servindo para mim como um custo enquanto eu estiver pagando esse financiamento. Tesouro Direto é uma forma da gente prestar dinheiro para o governo e uma aplicação também extremamente segura, né? E o Tesouro Direto está rendendo atualmente em torno de 12,5% ao ano. Lembrando que aqui também você vai ter a média a longo prazo e você vai ter cobrança também de impostos sobre ela. O CDB, que é aquele dinheiro que a gente empresta daí para o banco, para que o banco empreste para outras pessoas. Essas taxas, né, o certificado de depósito bancário, elas vão variar de banco para banco, por isso vai ter que muito pesquisar a respeito. E tem taxas pré-fixadas, ou seja, na hora que você investe, e tem taxas pós-fixadas, né? Em maio de 2022, a taxa do CDI, que é aquele certificado de depósito interbancário, que vai ser um balizador de quanto o CDB vai pagar, estava em torno de 12,65%. Esses valores mudam muito frequência, então na hora de investir, a gente sempre tem que fazer uma consulta bastante grande. Vamos agora tentar visualizar com números, numa atividade, como é que funciona esse rendimento, né, esses investimentos. Vamos supor aqui que você investiu R$1.500 em um CDB, que rende 110% da taxa do CDI, ou seja, rende o CDI em mais 10%. Com vencimento para daqui 3 anos. Então, eu pego esse CDB e daqui 3 anos eu vou sacá-lo. Considere que o CDI 2020 está dando 2,90 ao ano. Em 2021, 3,90 ao ano. E em 2022, ele deu 12,65% ao ano. Qual vai ser o montante dele em 2022? Como são taxas diferentes, você vai ter que calcular no primeiro ano com esse rendimento, no segundo e no terceiro com cada rendimento. Lembrando que esse CDB que você aplicou, você recebe 110% dessas taxas. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
Então, galera, fazer conta, pesquisar as taxas é fundamental, não é verdade? Porque ganhar dinheiro não está fácil. Investimento, ele tem que, lembra o que o Arthur falou? Tem que ganhar dinheiro para nós. Então, a gente tem que buscar sempre os melhores investimentos, fazer as contas. Então, não interessa qual a sua profissão do futuro, você vai trabalhar com investimento e você precisa entender muito bem a respeito dos mesmos. Então, vamos dar uma olhadinha nessa simulação aqui. Então, R$ 1.500 que vai ser aplicado em CDB, com 110% da CDI, que nós temos essas 3 taxas nos 3 anos, e eu quero saber o montante no final de 2022. Então, 110% de 2,90, 110 dividido por 100 vai dar 1,1 vezes 2,90, então você vai estar com uma taxa de 3,19 no primeiro ano. 1.500 vezes 3,19, a gente já sabe fazer essas continhas, deu R$ 47,85 de juros. Então, somado ao 1.500, nós temos R$ 1.547,85. Já agora, a segunda taxa, que é 110,3,90, ou seja, 4,29, multiplicado por esse novo montante, que é somado ao juro, 1.547,85, temos 66,40 de juros. Acrescido ao montante que eu tinha do mês anterior, do ano anterior, nós agora temos R$ 1.614,25. Nesse terceiro ano, esse 110% da taxa agora de 11,65, ou seja, a taxa de 12,82 sobre esse novo capital, esse novo montante, que é de R$ 1.614,25, portanto, gerando um juro de R$ 206,94. Somando ao 1.614,25, que era o montante em 2021, o montante em 2022, no terceiro ano, foi de 1.821,19. Então, a gente fez uma análise de quanto eu receberia no terceiro mês, já que, no terceiro ano, já que eu não tenho uma taxa única, eu tenho uma taxa variando em cada um dos anos. Tranquilo, gente? Agora, quando a gente trabalha em ações, a gente já conversou sobre ações. Ações é como se a gente comprasse um pedacinho dessa empresa, não é verdade? E quando eu invisto nessas ações, eu posso comprar uma ação, por exemplo, em baixa e vender em alta. Isso vai me gerar um lucro, não é verdade? Só que as ações a gente sabe que tem uma volatilidade muito grande. Elas podem render muito, mas elas também podem cair o valor da ação. E, consequentemente, se cair o valor da ação e eu precisar vender naquele momento, eu vou ter prejuízo. Se ele caiu e eu não preciso vender naquele momento, eu posso esperar que essa ação se recupere, desde que a empresa seja sólida, e depois eu posso resgatar futuramente, até mesmo com lucro. Então, vamos ver uma atividadezinha exatamente para a gente ver como que funciona basicamente o mercado de ações. Juliana comprou 10 ações de determinada empresa quando o preço unitário era de R$ 86,47. Ela vendeu as ações um mês depois, quando ela estava sendo vendida por ação, R$ 95,15 cada. Qual foi o lucro total e qual o percentual de lucro dela em apenas um mês com essas ações? Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
Então, galera, tranquilo, né? Esse é um exemplo positivo de ações, mas ações é bastante difícil. Mas isso já dá uma ideia de como a gente pode aferir lucro em ações. O preço de compra, R$ 86,47, comprou 10 ações, R$ 864,70. O preço de venda, R$ 95,15, multiplicado pelas 10, R$ 951,50. A diferença entre o preço de venda e o preço de compra deu R$ 86,80. Isso significa quanto obviamente, nominalmente, a gente está vendo um lucro, mas qual é isso em percentual? Isso é muito importante para o investidor. Então, eu vou pegar o 86,80 em relação ao valor investido, que o valor investido foi 864,60. Dividindo, deu o valor em decimal, multiplicando por 100, o valor em porcentagem de lucro foi de 10,04%, um valor altíssimo. Esse é por isso que eu digo, o mercado de ações ele é muito volátil, pode dar lucros enormes num curto espaço de tempo, mas ele também pode dar prejuízos também bastante grandes se eu não saber trabalhar dentro do mercado de ações. Lembrando que aqui a gente pegou um exemplo simplificado, porque obviamente também tem taxa de administração que deve ser descontado desse valor que foi negociado em ações, mas ali já deu uma ideia de como funciona. Nesse vídeo a gente conversou exatamente sobre investimento, sobre as formas de investimento. Volta àquela pergunta inicial e agora verifique se vocês acertaram ou não. Até breve, espero que vocês tenham gostado e até breve com um novo vídeo falando sobre educação financeira.